Bom dia, é bom estar aqui com você mais uma vez para refletirmos sobre as parábolas de Jesus. O meu desejo é que a história que vamos ouvir da boca do próprio Jesus, possa tocar profundamente o seu coração. Mas antes, pega o seu café e sua Bíblia, que daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa conversa. A parábola que nós vamos conversar hoje é a parábola do servo impiedoso, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir embora. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O texto que nós lemos, a história que nós lemos, começa com um diálogo entre o Senhor Jesus e o seu discípulo Pedro. E esse diálogo é fundamental porque oferece o contexto e o motivo pelo qual Jesus conta a parábola que nós lemos. A gente percebe nesse contexto que Pedro, ele se aproxima na maior boa intenção, perguntando para o mestre quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecou contra ele. E Pedro tentou aqui, e apenas tentou ser generoso ao perguntar para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes. Pedro aqui já estava lançando um número muito alto.
Porque na tradição da época, da tradição dos rabinos, dizia que se poderia se perdoar uma ofensa no máximo até 3 vezes, sendo que a 4ª vez já era inadmissível perdoar. Então Pedro chega na maior boa intenção ao mestre, tentando passar um ar de generosidade ao lançar o número 7. Estava tentando surpreender Jesus. Mas quem foi surpreendido nessa história, quem foi surpreendido com a resposta foi Pedro. Porque Jesus vai muito além do que Pedro havia dito. Porque o mestre fala para perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E no livro de Lucas, por exemplo, quando Pedro ele faz essa mesma pergunta, a resposta de Jesus é: todas as vezes que um irmão chegar até você no mesmo dia, todas as vezes que ele te pedir perdão no mesmo dia, você deve perdoar todas as vezes que esse seu irmão vier te pedir perdão. Mas há alguma razão para Jesus ter utilizado esses números em específico? Há alguma razão para Jesus ter falado para nós perdoarmos 70 vezes 7? E a resposta é: sem dúvida nenhuma. Além de ensinar um princípio do reino de Deus para o seu discípulo, e o princípio do reino de Deus é o perdão, Jesus também tem a intenção de ressignificar uma expressão de vingança do Antigo Testamento. Em Gênesis 4, versículo 24, nós vemos um personagem chamado Lameque dizendo o seguinte para suas esposas: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. O oposto do perdão é a vingança. E Jesus aproveita um texto das Escrituras para colocar o perdão acima da vingança. Ainda mais, não colocar o perdão acima da vingança, mas anular a vingança. Porque a vingança não está nos padrões do reino de Deus. E para ensinar a Pedro que o perdão não é algo que se pode mensurar, medir ou contar, mas que se deve perdoar sempre, Jesus explica o que ele queria dizer através de uma parábola. Jesus vai dizer que o perdão ele é imensurável e ele vai expressar isso, explicar isto contando uma parábola, uma história com ilustrações do cotidiano das pessoas daquela época. Então, se não havia ficado claro para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7, que o perdão é imensurável, Jesus vem e conta uma história para isso. Então, Jesus começa a sua parábola falando sobre o reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? O que é este reino? De uma maneira muito breve, o reino dos céus indica a realeza de Deus. O reino dos céus é o exercício do governo e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Esse reino é inaugurado na história por Jesus, onde ele mesmo declara em Mateus 12, versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Mas vale aqui ressaltar que não é porque Jesus inaugura o reino de Deus na história, na terra, que Deus deixou de ser por um tempo rei. Não é porque Jesus inaugura o reino de Deus na história que significa que Deus deixou de ser rei em algum momento. Deus sempre foi e sempre será rei sobre todas as coisas. Jesus veio para anunciar para a humanidade a verdade de que Deus nunca deixou de ser rei. Apesar da humanidade agir como se Deus não fosse rei,
apesar da humanidade, agir como rei de si mesmo. Jesus veio para abrir os nossos olhos, para trazer luz sobre as trevas, a fim de que venhamos reconhecer e nos voltar para Deus e admitir que Ele nunca deixou de ser rei e soberano. Tendo essa ideia em mente, Jesus aqui está falando sobre o reino de Deus. Nessa parábola ele estabelece um padrão específico deste reino, em que todo aquele que ingressar neste reino deve observar e cumprir esse padrão. E como nós vamos ver adiante, esse padrão do reino de Deus é o perdão. Todo aquele que ingressar no reino dos céus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, deve perdoar. E a parábola fala de um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Esses servos não eram servos como nós imaginamos. Eram servos de alta categoria. Provavelmente eram governadores de províncias que tinham o dever de cobrar impostos reais em seus vários domínios e entregar essas grandes somas de dinheiro para o rei no devido tempo. E a parábola conta que chega o tempo deste rei prestar contas desses valores arrecadados pelos servos em suas várias províncias. E trazem a ele então um servo que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivaleria hoje a uma dívida de milhões de dólares. O que Jesus quer ressaltar aqui é que era uma dívida que era impossível de se pagar. Jesus utiliza valores absurdos para mostrar que aquela dívida era tão grande que não havia nenhuma forma desse servo pagar pela sua dívida. Por consequência disso, era justo para a época que o endividado, junto com toda a sua família e todos os bens, fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Como a venda deles e de todos os bens nunca pagaria a dívida, eles pagariam pelo resto da vida. Eles pagariam pelo resto da vida como escravos. Por isso o servo, ele é tomado de desespero, imaginando o sofrimento dele e de toda a sua família. E por isso ele se humilha perante o rei, pedindo para que ele fosse paciente, porque ele pagaria por tudo. Tomado pelo desespero, ele diz uma coisa que é improvável, de que ele pagaria por tudo, mesmo sendo impossível ele fazer isso. O rei, então, vendo a humilhação do servo, ele é tomado de profunda compaixão. E perceba que ele faz muito mais do que o servo pediu. O servo pediu para ele esperar um pouco, porque ele pagaria toda a dívida. Mas o rei, tomado de compaixão, ele perdoa a dívida do seu servo. Ele faz aquilo que o servo não poderia imaginar. O servo ele não conhecia o tamanho e a profundidade da compaixão do rei. Mas a história continua e conta que o servo que foi perdoado, acabando de sair da presença do seu senhor, ele encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários. Um denário equivale ao trabalho de um dia. É o salário para um dia de trabalho. Se trazermos hoje para o nosso contexto brasileiro, pegando o salário mínimo aí, que está em torno de mais ou menos R$1.000, um dia de trabalho equivale a uns R$31. O conservo devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, que era equivalente a uma dívida de mais ou menos R$3.000. Mas o servo do rei, como o texto coloca, ele chega
com toda a impiedade, agarrando e sufocando o seu conservo. E só depois dele agarrar e sufocar, ele diz: paga-me o que me deve. Mas a história dá a ênfase de que ele tinha acabado de sair da presença do rei. Ele tinha acabado de desfrutar de compaixão e de perdão. E no mesmo instante que ele desfruta do perdão, ele age com impiedade. Lembra que o servo foi perdoado de uma dívida de milhões de dólares. Milhões de dólares. E está sendo incompassivo com seu conservo que lhe devia 3.000 reais. Jesus utiliza aqui valores gritantes e opostos entre si para nós percebermos e para nós entendermos aquilo que ele quer dizer e o motivo pelo qual nós devemos perdoar sempre. Mas aí o conservo, da mesma maneira que o servo, ele se humilha diante do seu Senhor, pedindo paciência porque ele pagaria. Ele usa as mesmas palavras que o servo utilizou diante do rei. Ele fala: tenha paciência porque eu vou pagar. E pelo menos aqui, essa dívida era algo possível de se pagar. Mas o servo do rei não agiu como o rei agiu. Apesar de ter recebido compaixão e perdão minutos atrás, ele não age com compaixão. Antes ele lança o homem na prisão, até que ele pagasse toda a sua dívida. Mas para o azar desse servo que foi perdoado e não conseguiu perdoar, os companheiros desse credor incompassivo, desse servo impiedoso, viram tudo o que aconteceu. Eles se entristecem porque eles presenciaram o rei tendo compaixão do servo, e então eles relatam ao rei tudo o que aconteceu. Eles relatam ao rei a impiedade deste servo que foi perdoado. Então o rei manda chamar o seu servo. Indignado, ele fala: eu te perdoei toda aquela dívida, eu te perdoei aquela dívida absurda de milhões de dólares. Era para você ter sido compassivo, assim como eu fui com você. É o que o texto no versículo 33 fala: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Por consequência deste ato de incompaixão, o rei entrega o seu servo para os torturadores até que ele pagasse pela dívida. Isto é, ele nunca pagaria a dívida. Ele se tornaria escravo eternamente. Jesus então termina com a lição que ele queria passar para Pedro e para o seu discípulo, que é a mesma lição que ele quer nos passar também. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O Pai Celeste agirá com impiedade se nós agirmos com impiedade com outros irmãos. E esse versículo é o versículo-chave para entendermos a parábola. Jesus coloca o rei como sendo o próprio Deus e o servo incompassivo como sendo nós, seus discípulos. E de fato, fazendo os comparativos necessários, nós temos uma dívida com Deus. Uma dívida que nós não podemos pagar. Uma dívida impossível de ser paga, como descrito na parábola.
Romanos 3, 23, vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus, porque queriam ser iguais a Deus. E a consequência disso foi que o pecado, a maldade e a morte entraram no mundo por causa da rebelião humana. Porque assim como na parábola existe uma pena, uma consequência para esse pecado, que no caso da parábola era o servo e sua família, os seus bens serem vendidos, o salário do pecado é a morte, como exposto em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a condenação eterna de Deus. O salário do pecado é a ira de Deus. E essa dívida nós não podemos pagar. Ela é impossível, porque foi uma ofensa contra um Deus eterno, infinitamente santo, infinitamente puro. Mas esse Deus, Rei, Ele teve profunda compaixão de nós. Ele teve profunda compaixão do nosso estado de miséria. Ele nos amou tanto que Ele deu seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme relatado em João 3,16. O Rei do Universo se compadeceu tanto de nós, a tal ponto de colocar sobre o seu Filho e punir o seu Filho por uma condenação que era nossa, para nos perdoar, assim como o Rei da parábola perdoa. Nós não temos a dimensão, a ideia do tamanho do amor e da compaixão do nosso Senhor. Ele entrega o seu Filho para que fôssemos reconciliados, para que fôssemos totalmente perdoados de todas as nossas dívidas, sem fazermos uma coisa sequer para merecer isso. Pedro vai dizer o seguinte na sua carta: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Cordeiro perfeito se entregou, o único agradável e perfeito aos olhos de Deus. Ele paga a nossa dívida, Ele perdoa a nossa dívida no Calvário, sendo crucificado, derramando seu sangue, seu precioso sangue. Ele morre, é sepultado, e como o apóstolo Pedro ressalta, ele ressuscita dentre os mortos, entra na glória, entra na presença de Deus, confirmando que o sacrifício foi perfeito e agradável ao Senhor, de tal forma que agora nossa fé e esperança podem estar em Deus. E agora existe o convite para os pecadores, para os rebeldes entrarem no reino dos céus por intermédio de Cristo e receberem perdão, desfrutarem da presença de Deus e participarem do seu reino, que é repleto de justiça, paz e amor. O próprio Jesus declara em João 3, versículo 3 e versículo 6, que para entrar no reino dos céus, para participar desse reino que exala justiça, paz e amor, é necessário receber o perdão, é necessário nascer de novo. Jesus diz o seguinte, João: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. É necessário a ação do Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo e que restaura os rebeldes, aplicando o sacrifício de Cristo, convencendo da necessidade dos rebeldes de crerem na obra de Cristo, de se banharem em seu sangue precioso que é purificador, e nos convence da necessidade de nos arrepender, voltando os nossos olhos para Deus, reconhecendo-o como o Rei que Ele é, nos entregando a sua vontade soberana que é boa, que é perfeita e que é agradável. Para entrar no reino dos céus, em resumo, é necessário ser perdoado. É necessário receber esse perdão gratuito por intermédio do sacrifício de Jesus. Mas agora, o que acontece com aquele que recebe o perdão de Jesus Cristo e participa do seu reino? Aquele que participa do reino de Deus, que foi perdoado, tem o dever de observar os princípios e padrões do reino que são ditados pelo Rei. Aqueles que participam do reino de Deus devem agir como cidadãos do reino dos céus. E o padrão que está sendo colocado nessa parábola aqui é o perdão. Nós fomos perdoados. Devemos perdoar. E a partir disso eu quero chegar a algumas conclusões com você. Nós vimos, através da parábola, que a pregação do Evangelho consiste numa boa nova. Nós fomos perdoados por Deus. Deus deseja ter paz com a humanidade e Ele decide nos perdoar. E todo aquele que se entrega a Jesus Cristo é perdoado por Deus. Mas nós só podemos ter certeza de que as nossas dívidas são perdoadas quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós podemos ter a plena certeza do perdão de Jesus Cristo. O perdão de Jesus Cristo é confirmado na nossa vida a partir do momento que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Sim, Jesus nos perdoa sem que nós façamos nada, mas esse perdão é confirmado na nossa vida quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós entendemos e nós percebemos que nós fomos perdoados por Jesus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso em Mateus 6, versículo 12. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas. Mas não para por aí, a oração continua: assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ainda nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo, Jesus continua: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então perceba como é sério o que Jesus está querendo dizer, tanto nessa parábola como na oração do Pai Nosso. Se nós não perdoamos, nós não entendemos o perdão de Deus. E muito provavelmente nós devemos revisitar o nosso coração e perceber se de fato no nosso íntimo nós recebemos o perdão de Deus. A segunda conclusão é que a motivação e o exemplo para nós perdoarmos é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele lança o desafio de que nós devemos ser imitadores de Deus. E aqui, na parábola, Jesus põe um exemplo. Deus
perdoou uma dívida que era impagável. O nosso exemplo para perdoar, a nossa motivação para perdoar o próprio Deus. Como o servo, como o rei da parábola que nós lemos fala, servo malvado, perdoei aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo como eu me compadeci de ti? Motivação para o perdão, o exemplo do próprio Deus, que nos perdoa. E assim também nós devemos perdoar. Nós constantemente clamamos pelo perdão de Deus. Nós constantemente pedimos para Deus ter misericórdia de nós. Da mesma forma nós deveríamos agir com misericórdia com aqueles que nos pedem. Porque se nós recebemos misericórdia, se nós desfrutamos de bondade, e se Deus age com misericórdia conosco e com bondade, Ele espera que nós façamos o mesmo com as pessoas. Terceiro, tomando por exemplo o perdão de Deus revelado em Jesus Cristo, nós somos desafiados a perdoar qualquer tipo de dívida ou ofensa, seja esta dívida ou ofensa a mais grave que for, porque nenhuma dívida ou ofensa que fazem a nós é comparada com a dívida e ofensa que Deus nos perdoou. Nós devemos perdoar qualquer tipo de ofensa. E nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque é isso que Deus fez com a gente. É isso que Ele faz com a gente constantemente. Ele nos perdoa todas as vezes que nós nos achegamos a Ele confessando os nossos pecados. E a dívida que nós temos com Ele não se compara. A dívida que as pessoas cometem com a gente, as ofensas que elas cometem, não se compara à nossa ofensa contra Deus. Aí você pode perceber e mensurar então como o nosso pecado, como o nosso estilo de vida ofende ao Criador. Então por isso perdoe. Perdoe. Quarto, o perdão é uma das provas de que nós participamos do reino de Deus. Só é possível entrar no reino de Deus porque nós fomos perdoados. Nós só participamos do reino de Deus, só nos relacionamos pessoalmente e relacionalmente com Deus Criador porque nós fomos perdoados. C.S. Lewis ele tem uma frase muito interessante onde ele diz: nós seguimos em frente não porque nós somos bons, mas porque nós somos perdoados. A prova de que nós participamos do reino de Deus é o perdão. E aquele que não perdoa, e talvez seja forte dizer isso, mas aquele que não perdoa e não tem disposição para perdoar, talvez precisa revisar se é um salvo ou não por Jesus Cristo. Porque aquele que compreende o perdão de Jesus Cristo, ele é movido a perdoar as outras pessoas. E o que Jesus aponta nessa parábola é algo muito sério. Porque se nós não perdoamos e agimos com impiedade e agimos com vingança com as pessoas, Deus fará o mesmo com a gente. Só que o problema é que assim como o perdão de Deus é imensurável, a sua ira também é imensurável. A nossa impiedade com as pessoas, a nossa ira com as pessoas, ela é temporal. Mas se Deus agir da mesma forma com a gente, a sua ira é imensurável. Por isso, se você faz parte do reino de Deus, se você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, perdoe. Perdoe qualquer tipo de dívida ou ofensa. Em quinto lugar,
Perceba que a falta de perdão na parábola, ela é escravizadora. A falta de perdão, ela é escravizadora. Por isso, peço para que o Espírito Santo de Deus te liberte da escravidão de não perdoar. É torturador viver remoendo vingança, viver remoendo ódio no coração. Por isso peço para que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração e te comova para que você possa perdoar. Porque é impossível viver sem perdão. As nossas relações interpessoais só são possíveis a partir do momento que haja perdão. Porque nós precisamos perdoar constantemente por pequenas ofensas para que os relacionamentos sejam possíveis. Sem perdão, a vida se torna inconcebível. Sem perdão, a própria vida se torna uma tortura. Por isso, aprenda a receber o perdão de Deus. E a partir disso, aprenda a perdoar as pessoas. Há liberdade no perdão. E por último, se você ainda não entrou no reino dos céus, se arrependa. Creia no Evangelho. Creia na obra redentora de Jesus Cristo. Receba o perdão de Deus, que está disponível de graça para você. E depois, viva como Deus, da mesma forma que Deus fez por você. Perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver dessa forma. E assim, motivados pelo perdão de Deus, que nós possamos perdoar 70 vezes 7. Eu quero orar com você. Pai, que desafiador é receber essa palavra, Senhor. Só quem teve que perdoar sabe como é difícil perdoar, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos nesse caminho do perdão. Pelo contrário, o Senhor está constantemente demonstrando o seu amor, o seu perdão, o seu exemplo, Deus, que nos motiva a perdoar, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque antes de tomarmos a decisão de perdoar, o Senhor nos perdoa, Deus. O Senhor nos perdoa constantemente, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo seu amor. E que esse amor e que esse perdão sejam os motivadores, Deus, os referenciais, para que nós possamos fazer o mesmo que o Senhor fez, para que nós possamos ser como o Senhor, Deus, que age com compaixão, Deus, com aqueles que te ofendem, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos aprender a ser como o Senhor, que mesmo numa cruz, pendurado no madeiro, recebendo a ofensa daqueles que te crucificaram, o Senhor conseguiu perdoar, Senhor Jesus. Nos ajude, nos ensine a fazer o mesmo, a ser como o Senhor é, a agir como o Senhor age. Nós queremos agir como filhos do Senhor, como salvos pelo Senhor, como cidadãos do Teu reino. Nos conduza para o perdão, Senhor. Se há alguém aqui, Deus, nesta manhã, que precisa perdoar, Deus, que está sendo escravizado e torturado pela falta de perdão, que está sendo torturado pela vingança, pelo ódio, Senhor Jesus, traga o consolo do seu perdão. Espírito Santo de Deus, mova essa pessoa a perdoar, Deus, a fim de que ela venha experimentar a liberdade que há no perdão, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos da tortura de não perdoar, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a perdoar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Bom estar com você mais uma vez. Uma mensagem desafiadora, mas você pode ter plena certeza de que você conta com a compaixão e com o auxílio do próprio Deus, que simplesmente deixa o seu Espírito conosco, que habita em nós e que nos auxilia nas nossas fraquezas. Logo mais às 19 horas nós vamos nos encontrar novamente. Esperamos você para que possamos celebrar a Deus juntos. Até daqui a pouco.